Olá pessoal, vamos aproveitar o embalo aqui e colocar no ar o vídeo que eu comentei no vídeo anterior sobre a nossa jornada em cima dos Drakes, o TR4 e o TR4C. TR4 lá do Cantelli, PY2CC, e o TR4C foi um que eu comprei aí de um colega na internet para me divertir um pouquinho com o Drake. Por quê? 50 anos atrás, quando eu comecei no rádio, o mais próximo que eu cheguei de um equipamento com SSB naquela época, nos anos 70, começo dos anos 70, meados dos anos 70, foi de um Eudgert. Depois nunca mais vi o Eudgert, mas ele tem uma cara parecida com o Drake. Eu não sei como é o Eudgert, gostaria até de um certo momento poder ter um Eudgert na mão para poder brincar um pouquinho, né? É muito legal a gente poder trabalhar em cima desses equipamentos. Por quê? Porque nessa época, década de 50, 60, nós estávamos começando a brincar com transistores. Foi o começo dos transistores. Então a tecnologia que tinha era realmente tecnologia das válvulas. E o pessoal fazia coisas mirabolantes com as válvulas. E então eu me divirto muito a hora que eu pego um equipamento desse, principalmente esse. Foi a primeira vez que eu peguei um equipamento quase 100% valvulado. Para falar a verdade, eu encontrei 3 transistores dentro do rádio. Não, tem mais. 1, 2, 3. Não, é isso mesmo, 3 transistores. 2 no VFO. E um no pré-amplificador de áudio da recepção. Depois eu vou mostrar para vocês. E o resto é tudo valvulado. E eles compactaram dentro de uma caixa que, para um transceptor totalmente valvulado, eles fizeram uma engenharia de layout e de montagem muito bacana. Fico imaginando a linha de produção desse equipamento. Então, contar um pouquinho para vocês como é que foi essa jornada. Só que antes de contar, né? Vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes que ilustram o que é o Drake TR4 e o TR4C. Qual é a diferença desse C aqui do Drake? A diferença do C é do Noise Blanker. Tem lá uma válvula que num é 6 volts de filamento, no outro é 12, uma 6BZ6, 12BZ6, que eu não sei por que eles misturaram válvulas de 12 volts e válvulas de 6 volts, onde não precisava, mas deve ter alguma lógica, né? Mas o C é uma placa de Noise Blanker. Ali tem transistores, então tem mais do que 3 transistores. Essa placa é transistorizada. Uau! Mas é um processador de ruído. Então é um módulo interessante, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Antes disso, o Delson, que me convenceu a receber aqui o Drake TR7 para dar uma olhada, me passou esse link aqui do WB4HFN, que tem informações muito interessantes sobre esses equipamentos antigos. Uma das subpáginas do site dele fala sobre os Drakes. E aí, nesse site, então tem muito equipamento, muita foto, muito detalhe, tem esquemas elétricos, então é interessante. Estou colocando aqui para quem quiser encontrar alguma informação sobre o Drake, dá uma olhadinha no site WB4HFN. É nesse site que tem uma lista que mostra os números de série dos equipamentos e a época em que eles foram produzidos. Então eu descobri que esse Drake que eu vou mostrar para vocês tem esse número de série 39142, e ele foi fabricado em agosto de 1975. Ou seja, em agosto desse ano, quando eu completo aniversário também, ele vai fazer exatamente meio século de vida, 50 anos. Vamos em frente. Antes de entrar para mostrar ele por dentro, dá uma olhadinha no diagrama em blocos, porque a arquitetura do equipamento ela já tem detalhes muito interessantes de engenharia para aquela época. Alguma coisa foi usada até hoje, mas outras não. Por exemplo, o estádio de saída são 3 válvulas CJB6, se não me engano com 760 volts de placa, o que eu consegui tirar
em RMS, potência eficaz, eu não tenho watímetro de potência de pico, 200 watts RMS nas bandas baixas e 150 watts RMS em bandas altas, o que quer me dizer que as válvulas estão boas ou relativamente novas. Aqui o fabricante fala em 360 watts de pico de envoltória no SSB. Daria para medir com atenuadora, com osciloscópio, mas eu não fiz isso, não tive paciência para isso. O modulador de AM dele é uma modulação em grade screen, que a gente chama de modulação em portadora controlada. Funciona muito bem, testei o AM, um AM gostoso, né? Gostoso de funcionar. Uma coisa interessante que eu encontrei é a 12BY7 excitando as 3 CJB6. Ou valvulinha famosa essa, né? Quem gosta dos valvulados já encontrou a 12BY7, por exemplo, excitando a 807 do Delta 310, que é contemporâneo dessa época. Eu depois vou passar para vocês um outro vídeo sobre outra jornada em cima de um FT-101ZD Zulu Delta, que eu também comprei aí na internet para dar uma passeada nele e depois disponibilizar de volta no mercado. Também a 12BY7 é excitadora. O meu FT-101 Eco aqui, 12BY7 excitadora. Então a válvula ficou consagrada, né? Consagrada como excitadora dos estágios de saída valvulada. Ela dá uns 4, 5 watts de potência, o que é suficiente para o trabalho que ela tem para fazer. O Drake ele tem uma parte aqui do circuito que é comum para recepção e para transmissão. Aí que está uma boa parte da engenharia. A comutação não tem relé aqui, ele só tem relé aqui na saída, o relé de antena. Aí tem que ter relé para comutar a potência da antena, chavear e proteger o estágio de entrada e o estágio de saída. Mas aqui toda a circuitaria comum comuta entre transmissão e recepção, usando uma tensão de bias de menos 60 volts, que a fonte entrega para o estágio final, mas também é utilizada para polarizar as válvulas, cortar as válvulas que não devem estar funcionando ou na transmissão ou na recepção. E além disso, ela polariza alguns catodos. Então, tem um outro contato do relé que polariza alguns catodos. Ora levanta o catodo, ora aterra o catodo. E com isso ele comuta o circuito de transmissão e recepção e aproveita os mesmos circuitos para ocupar menos espaço, consumir menos potência e tudo mais. Então, aqui na entrada, a sintonia do pré-seletor de entrada, nessa 12BA6, que é o pré-amplificador de RF na entrada, tem um circuito de sintonia, que você tem acesso no painel a esse variável duplo aqui, né? Ele também é o mesmo circuito de sintonia que tem na entrada e na saída da 12BY7. Ah, mas tem uma comutação? Não tem, está ligado em paralelo. Aqui a saída da 12BA6 está na entrada da 12BY7, a saída da 12BY7 na entrada da 12BA6. Na recepção corta o driver, corta a 12BY7, na recepção polariza adequadamente a 12BA6 e assim sucessivamente. Então, bem compactado, né? Outra coisa que é o conversor de banda, uma coisa interessante, ele tem conversão de banda para 40, 15 e as bandas de 10 metros, as 3 bandas de 10 metros, então 5 cristais para 40, 15, 10A, 10B, 10C. Perdão. E 80 e 20. 80 e 20 ele faz direto, sem o sinal de conversão de banda, porque quando você tem o filtro em 9 MHz e o VFO, cadê o VFO? Nossa, perdi o VFO aqui. O VFO está aqui, ó. O VFO em torno de 5, a diferença dá 80 metros e a soma dá 20 metros. Então não precisa do oscilador a cristal para conversão de banda. Outra coisa muito interessante aqui no circuito comum são os filtros. Não é usual você ter 2 filtros de SSB. Normalmente o pessoal usa um filtro, ou é um filtro mecânico em baixa frequência, lá em 455 kHz, ou é um filtro em cristal, a cristal como esse aqui, em 8 ou 9 MHz. E
nos outros rádios você põe um oscilador, dois cristais, né? Um oscilando um pouco abaixo do filtro para fazer a banda lateral superior e outro oscilando um pouco acima do filtro para fazer a banda lateral inferior. Aqui não, só tem um oscilador de 9 MHz e dois filtros, um para banda superior, outro para banda inferior. Isso não é usual em outros equipamentos. Aí você pergunta, se eu estou com o oscilador entre os dois filtros, eu não tenho portadora passando nos filtros para fazer CW e nem fazer AM. Mas tem, porque ele tem aqui, depois eu vou mostrar um relézinho que acopla um trimmer ao oscilador a cristal de 9 MHz, deslocando o 9 MHz que está no meio dos filtros para dentro do filtro de banda lateral inferior. Então nessa hora o sinal de gerador de portador é deslocado para dentro do filtro de banda lateral inferior e passa para a saída. Passou para a saída, você faz o AM em cima dele depois ou faz a comutação da telegrafia. Então tem essas nuances bem interessantes aqui. Aqui na modulação convencional tem Vox, anti-Vox, pé de microfone, modulador balanceado. O modulador balanceado vou mostrar para vocês. Ele balanceia mesmo. Eu consegui zerar a portadora, pelo menos no osciloscópio, abri 50 mV por divisão ali e zerei o modulador balanceado. Ele realmente é um bom modulador balanceado e estável. Uma vez ajustado, não deu mais trabalho. E na recepção, tem o detetor de produto aqui com oscilador de 9 MHz. Aqui é um dos transistores, né? É o pré-amplificador de áudio, esse 2N3877. Aqui tem dois transistores, é o VFO e o buffer do VFO. São dois transistores aqui, um deles é FET, outro é um bipolar. Então isso para entender a arquitetura do Drake, que a gente leva algum tempo para analisar, para entender, porque a vontade que a gente tem é abrir o rádio e ele está vivo, você começa a querer palitar ali, querer puxar FI, querer sintonizar para tirar, maximizar a recepção, a transmissão. Não, peraí. É bom você entender o que eles fizeram antes como arquitetura, tá? Então tá aí a arquitetura do dito cujo. O rádio está muito bem conservado. Olha só a visão lateral desse, serigrafia está perfeita. Vocês vão ver que a serigrafia por dentro também está perfeita. A caixa está muito bem. É pintura original. Parece que o colega que tinha esse rádio, que eu não sei quem era, guardou ele no guarda-roupa, colocou um paninho em cima, né? Mas ele vem sem microfone. Outra curiosidade da Drake. Pelo manual, ela não vendia o microfone junto. O manual desse rádio diz qual microfone você tem que comprar e como você tem que fazer as ligações do conector para poder usar o microfone. Ele vem sem microfone. Quando eu comprei o rádio, eu achei estranho, né? Caramba, veio o rádio sem o microfone. Eu queria o microfone original Drake, mas não tem. E outra, né? O pino de microfone não é um P10 convencional. O de fone o do manipulador é um P10 convencional mono. Aqui o de fone ele é mono, eu acho que é. Claro que o de manipulador é um mono. O de mic é um pino mais fino. É esse pino que vocês estão vendo aqui. Eu tive que trazer do eBay. Por sorte eu tive um portador vindo dos Estados Unidos. Então eu comprei no eBay, mandei entregar lá e trouxe no bolso. É um pino mais fino, que é usado em transceptores de aviação e transceptores militares, justamente para você não confundir e colocar errado, né, o fone e o microfone. Colocar o fone no microfone não vai acontecer grande coisa, mas colocar o microfone no fone, eu já queimei a cápsula de um microfone fazendo isso, com o nível de saída de áudio que tinha naquele caso, na saída de fone, que eu fiz essa bobagem, tá? Então é um pino mais fino que só entra aqui no mic. No outro ele fica todo bobo, né? E você não consegue colocar o pino P10 normal aqui nesse lugar. Muito bem, eu vou mostrar para vocês a navegação. Vamos comutar a entrada de vídeo aqui. Eu acho que eu vou fechar esse cara aqui
e colocar esse cara aqui. Assim. Assim a gente pode dar uma circulada no equipamento através desse vídeo aqui, tá? Vamos lá. Eu preciso... eu acho que já está ligado aqui o áudio. Vamos lá. Vamos usar o áudio. Vamos lá. Aí, esse ruído de fundo não é do rádio, é do ar-condicionado, tá? Esse zumbido. Tá aí o painel frontal dele, tá perfeito. Eu, claro, tirei o painel. Vou dar um pause aqui para a gente olhar. Esse é o módulo do limitador do Noise Blanker. É muito legal isso aqui. É um canal de FI separado, ele é feito com transistores, tem os cristais de batimento aqui para cima para poder fazer a conversão. E o limitador de ruído eu vou demonstrar ele funcionando daqui a pouco. Funciona muito, muito bem. Aqui a gente tem a 12BY7. Aqui essa que está aberta, essa maiorzinha aqui é a excitadora. E essa daqui é a 12BA6, que é o pré de recepção. E daí tem o resto do circuito, né? Vamos ver o que tem mais de curioso. Então tá aí o circuito do Noise Blanker. Aqui do lado, vamos ver onde que eu vou passear agora. Aí vem para cá, para a esquerda, um pouquinho mais para baixo. Aí vamos dar uma paradinha aqui. Esses são os cristais de conversor de banda. Então vocês podem ver aqui tem 5 cristais e 3 sintonias do oscilador, justamente para 40, 20 e as 3 bandas de 10 metros. Então aqui são os cristais de conversão de banda. Esses 3 aqui. Esses 5, né? Aqui dentro dessa caixa metálica é o capacitor duplo variável do pré-seletor de entrada e do driver da 12BY7 da excitadora do estágio de saída. Blindado, bacana. Esse... Deixa eu ver se eu mostro aqui um pouco melhor. Isso, esse interruptor. Tá vendo esse interruptor aqui? Essa chave, ela está no eixo do controle de carga de antena, né? Aqui o outro é a placa, né? Sintonia de placa. Esse outro eixo aqui é o eixo de sintonia de carga de antena. Então, nessa posição para trás, o instrumento está medindo corrente de placa. Se a gente apertar esse botão, o instrumento passa a medir uma potência relativa de saída, justamente para você poder sintonizar a carga de antena. Então você aperta o botão para dentro, sintoniza a antena, solta, ele volta a medir corrente de placa, você vai lá no outro ajuste e sintoniza o dip de placa, o mergulho de placa. Esse VFO é espetacular. Espetacular. Aqui tem 2 transistores, um é FET e outro é um bipolar, e ele varia por variação de permeabilidade magnética, ou seja, o núcleo de ferrite corre dentro da bobina do oscilador e faz ele variar entre 4.9 e 5,5, e a bobina não é uma bobina completamente uniformemente enrolada. Ela tem espaçamentos de tal forma que essa variação da bobina promova na escala do dial uma escala linear. Então eles acertaram a bobina de tal forma que a variação da indutância dela com o núcleo entrando e saindo promova uma variação linear na escala do dial. Vamos em frente. Esse era um dos problemas do rádio, né? Tinha uma solda fria aqui, justamente no terra de alimentação do VFO. Então eu ligava o rádio e ele tinha chiado de recepção, mas não tinha conversão. Ele estava sem o sinal do VFO. Mas depois deu para desmontar tudo aí, montar tudo de novo, consertar, refazer as soldas, funcionou. Esse cidadão aqui é um dos grandes tendões de Aquiles, vamos dizer assim, ponto fraco do Drake. Pelo menos os 2 Drakes que eu peguei, esse capacitor fritou. Então, logo que eu coloquei o Drake para funcionar a primeira vez, eu vou deixar ele queimando aqui para ver o que acontece. Ele estava morto, ele não tinha recepção. Esse capacitor aqui começou a
a fritar até que ele rompeu a válvula de segurança e vazou. Então eu coloquei 4 outros eletrolíticos por baixo, soltei, né, as conexões dele, deixei ele aí para tampar o buraco, mas coloquei 4 outros eletrolíticos, substituindo esses eletrolíticos desse conjunto 4:1 que tem aí, né? Esse era um dos problemas do rádio. Aqui a gente tem o canal de FI, FI de transmissão, FI de recepção. E esse é o modulador balanceado. É aquilo que eu falei para vocês. A 6G-X6 é o modulador balanceado. Ela faz o oscilador, 9 MHz, gerador de portador, e também o modulador balanceado. Então o potenciômetro para fazer o balanceamento e o trimmer para compensar capacitâncias. Com esses 2 ajustes daqui a gente consegue anular completamente a portadora. Eu vou mostrar depois a visão por baixo. Vocês vão ver que o cristal de 9 MHz não está no soquete, não está bem instalado, ele está soldado direto no soquete da válvula. Eles não têm escrúpulos, não. Faltou espaço, eles arrumam espaço lá para economizar. Muito bem. Olha só o chassi, né? O chassi está novo, a serigrafia nova, ele está realmente em perfeitas condições. Parece que ele foi guardado esse tempo todo, nunca sofreu nenhuma avaria. E agora a visão por baixo. A primeira visão por baixo aqui no estágio de saída, as 3 SJ6, né? Os circuitos de pré-seleção, a 12BA6 está aqui, o pré-DRF na recepção está aqui, e a sintonia antes e depois por aí. O relé de transmissão e recepção está aqui, a lampadinha para proteger a entrada, né? Se por acaso entrar uma RF muito forte aqui pelo conector de antena justamente na recepção. Esse foi um dos capacitores que eu tive que trocar, então tem um aqui, 2, 3, 4, tá vendo? 4 capacitores pretinhos aqui substituíram aquele que tinha sido danificado. Essa caixa metálica aqui tem os 2 filtros de SSB, de banda lateral inferior e superior. Há uma coisa interessante, deixa eu voltar um pouco aqui para vocês verem, vamos lá. Estava sem áudio de saída. Então aqui a gente tem o potenciômetro de sensibilidade que polariza o AGC na recepção e o potenciômetro de volume. O disco de carvão, vamos chamar assim, de carvão, não é carvão, né? O disco de carbono aqui do potenciômetro é um potenciômetro de 500 kΩ logarítmico. Ele descolou, ele caiu aqui dentro. Quando eu fui olhar, disse, por que não tem sinal? Daí eu vi, o disco estava solto lá dentro. Então aqui eu tive que fazer uma pequena cirurgia. Eu não tinha um de 500 kΩ logaritmo, mas eu tinha um de 47K logaritmo. Então eu desmontei a pastilha do potenciômetro que eu tinha e substituí. Essa pastilha então aqui foi enxertada e funcionou. Vocês veem que é diferente da outra pastilha, mas funcionou perfeitamente. Não é 500K, é 47K, mas está tudo certo. Vamos em frente. Então ele tinha esses problemas, né? Eletrolítico vazado, solda fria no VFO, o VFO estava morto e o potenciômetro de volume estava deteriorado. Essa parte de trás, ele tem uma chavinha aqui para diminuir as luzes de painel. Possibilidade total de vulnerabilidade, hein? Nas praias está proibido, né? O pessoal entrar na... Deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui não tem mais detalhe. Aqui são conectores LCA, se você quiser usar um receptor externo. Daí tem uma chavinha do lado aqui que comuta a antena de recepção para um receptor externo. Side tone, que é o oscilador de áudio da telegrafia. Você controla o volume, quanto de side tone você quer no áudio de recepção, que é usado na transmissão para você monitorar a sua telegrafia. Então é isso que tem por aqui. Eu vou mostrar ele funcionando aqui em 80 metros, escutando a rodada dos movidos ARF, comandada lá por PY2KA, só para vocês verem
a operação do VFO remoto. O VFO remoto está funcionando perfeitamente. Vamos lá ver o VFO remoto funcionando. Me desculpem a garganta ruim aqui. As praias, devido à impossibilidade total de vulnerabilidade, hein? As praias tá proibido, né? O pessoal entrar na... Aí, agora funcionando com o VFO remoto. Esse cuidado, né? E sem preocupar qual é o problema. Se a coisa tá ruim, a vulnerabilidade está impraticável. A caixa do VFO remoto é 9 mais 30, PY2K, 9 mais 30 aqui. A caixa do VFO remoto, ela... outra coisa aí. 40 metros, olha o limitador de ruído aqui, ó. Sem o limitador, o ruído 9 mais 10, com o limitador, limpa praticamente para S6, S7. Então é isso, gente. Deixa eu apagar aqui para a gente voltar a conversar. Radião, muito bacana. Foi uma jornada muito interessante. Primeiro, as primeiras lições foram com o Drake TR4, que não tem o limitador de ruído original. Ele é um pouco mais antigo. Ele estava um pouquinho mais usado, vamos dizer assim. Então, eu precisei fazer limpeza de chave, fazer limpeza de chassi e tal, recuperar capacitores da fonte de alimentação. A fonte de alimentação também que estava o capacitor ruim, a fonte de bias, né, o menos 60 não estava dando nem 20 volts de bias porque o capacitor estava ruim. Troquei capacitor no rádio também, ele estava um pouco fora de sintonia, eu tive que mexer na sintonia e tal e coisa. Mas aos poucos o Drake TR4 do Cantelli, do PY2CC, voltou à vida. E no fim ainda ele resolveu trocar e melhorou um pouquinho a potência de saída, trocou 2 das 3 válvulas que estavam um pouco piores e colocou válvulas novas na transmissão também. Aí chegou perto dos 200 watts que eu medi no Drake TR4C. Daí eu deduzo que essa é a potência eficaz RMS do Drake TR4, qualquer uma das linhas. 200 watts na banda baixa, 150 watts nas bandas altas. Então, praticamente é isso. Se você for encarar um Drake TR4, vai encontrar capacitores que precisam de substituição. Eu não me dei ao trabalho de procurar capacitor com caneca ou desmontar o capacitor e usar a caneca para pôr eletrolíticos por dentro para voltar. Eu simplesmente desconectei as conexões nesse eletrolítico de 4:1 e coloquei 4 capacitorzinhos com uma boa tensão de isolação, 450 volts, e em uma capacitância até um pouco maior do que o necessário, por baixo do chassi, ficou tudo perfeito, operacional. Agora, eles não cabem na bancada, que já tem bastante rádio, né? Então, foi uma boa diversão, um parque de diversões. Gastei ali 2, 3 meses com esses 2 rádios na bancada, indo de vez em quando lá, mexendo um pouco, arrumando aqui, arrumando ali, mas foi extremamente pedagógico e instrutivo. Eu recomendo. Vale a pena restaurar um equipamento desses. Ele, depois de restaurado, vai lhe dar muita satisfação. Agora, vamos conversar eu e o Cantelli, nós possivelmente vamos disponibilizar esses equipamentos aí nas mídias de negociação aí, né? No Mercado Livre, na OLX, na feirinha digital, porque a diversão foi recuperar. Ok? Espero que vocês tenham se divertido, que esse passeio tenha mostrado para vocês um pouco da engenharia dos anos 70, 75 para ser mais exato, para esse Drake TR4C, e o outro deve ter sido lá nos inícios dos anos 70, né? Depois eu vou pegar o número de série dele para encontrar em que ano ele foi fabricado. Obrigado pela companhia, a gente se vê por aí, 73 do PY2AZL. Até mais.